Aquele foi um momento mágico, sabe? Aquela noite, acho que foi quando realmente aconteceu. Nos apaixonamos e logo depois nos tornamos um casal. O Luz e a Guinéa não eram apenas parceiros musicais, mas também um casal romântico cuja história de amor refletia o sucesso global da banda. No entanto, suas vidas pessoais acabaram se separando, deixando os fãs com inúmeras perguntas sobre a natureza do relacionamento e seu subsequente término. Em uma rara e sincera entrevista, o Luz finalmente se abriu sobre o assunto. As experiências com a FICOG oferecem um vislumbre das complexidades e desafios que eles enfrentam juntos. Mas antes de revelarmos isso, vamos conhecer um pouco mais sobre Bo Christian Ulus, que nasceu em 25 de abril de 1945 em Gotemburgo, Suécia. Aos 6 anos, sua família se mudou para a pequena cidade de Väster. Seu pai, Erik Gunnar, e sua mãe, A.A. Elisa Victoria, tentaram proporcionar um lar estável para ele e sua irmã, Ava Margareta, mas a vida de Bo, desde jovem, parecia destinada a algo muito além das ruas tranquilas de sua cidade. Antes de entrar para a ABBA, Bo já era uma estrela em ascensão em sua cidade natal. Ele se juntou a uma banda sueca de folk schlager, os Renani Singers, ganhando fama local durante a turnê com a banda. Em 1966, o destino o apresentou a Benny Andersson, tecladista de outro grupo, The Hap Stars. A conexão entre eles foi instantânea. A música os uniu e, em pouco tempo, eles estavam compondo canções atemporais, mesmo antes de alguém saber seus nomes. Sua primeira música, Together Isn't It Easy to Say, foi apenas o começo de um vínculo que mais tarde mudaria a música. A vida de Burr deu outra guinada em 1969, quando ele conheceu Agnia Fogg durante um especial de televisão. Não foi apenas o encontro de dois artistas, mas o início de uma história de amor que alimentaria grande parte da música do ABBA. Mas esse amor, como tantas outras coisas na vida, acabaria por desmoronar, deixando uma cicatriz que ecoaria em algumas das canções mais emotivas da banda. Ao longo dos anos, Burr e Benny continuaram trabalhando juntos na música. Em 1970, eles alcançaram um pequeno sucesso na Suécia com She My Kind of Girl, que se tornou popular no Japão. Mesmo com o sucesso dos seus primeiros trabalhos, ninguém poderia ter previsto o fenômeno que viria a seguir. O ABBA nasceu quando Agnia se juntou a Björn e Benny, e Fred Lingard Freda se juntou a eles mais tarde. O nome pode ter sido simples, mas a música não era. O guitarrista assumiu mais do que apenas tocar, cantando como vocalista principal em diversas faixas, cada uma expressando diferentes emoções, esperança, alegria e mais tarde desgosto. No entanto, a felicidade que o ABBA demonstrava ao mundo no palco às vezes se refletia em suas vidas, outrora repletas de... O casamento de Benny e Agneta começou a desmoronar no final da década de 1970. As músicas da banda passaram a representar a dor que Benny sentia. Em 1980, o divórcio foi finalizado e logo depois o ABBA se dissolveu. O que antes parecia uma força imparável, de repente se mostrou frágil. Após o ABBA, Benny não parou de criar. Ele e Benny voltaram sua atenção para musicais, colaborando em projetos como Chess e Mamma Mia. Esses novos empreendimentos lhe trouxeram reconhecimento, mas nada conseguiu preencher o vazio deixado pelo fim do ABBA. Mesmo quando os prêmios começaram a chegar, sempre havia a sensação de que algo havia se perdido. Anos depois, em 2013, Barry e Benny, junto com DJ Aishi, compuseram o hino para o Festival Eurovisão da Canção. Era uma homenagem às raízes do ABBA, mas também mostrava o quanto as coisas haviam mudado. O tempo passou e, embora o mundo ainda amasse a música do ABBA, as pessoas por trás dela seguiram em frente, cada uma carregando suas próprias histórias de perda e mudança. Em 2021, houve um vislumbre do passado quando o ABBA se reuniu para anunciar um novo álbum e uma experiência de concerto virtual. ABB, uma viagem após 40 anos. Eles retornaram ao estúdio, numa prova agridoce de que, embora as coisas nunca possam ser as mesmas, algumas partes do passado valem a pena revisitar. A vida pessoal de B também passou por altos e baixos. Seu casamento com Agnia terminou, mas em 1981 ele encontrou o amor novamente com a jornalista musical Lena Kessu. Eles tiveram 2 filhas e viveram em relativa paz por muitos anos. Mas até esse capítulo chegou ao fim em 2022, quando se separaram. A mudança, ao que parecia, era a única constante na vida de B. Mesmo em meio a tudo isso, em meio a turbulências pessoais e profissionais,
ele se manteve firme. Ele era mais do que apenas um músico, tornou-se um empresário, defensor de uma vida sem dinheiro físico e até porta-voz do ateísmo. No entanto, apesar desses novos papéis, sempre havia a sensação de que o passado, especialmente seus anos com o ABBA, o traumatizaria. Em 2024, ele encontrou o amor novamente, casando-se com Christina Aguilera. A cerimônia aconteceu em Copenhague. Embora fosse um novo começo, deve ter parecido que a vida continua seguindo em frente, não importa o que. Por mais que desejemos nos apegar ao passado, temos Agnetha Fogg, que nasceu em Jönköping em 5 de abril de 1950. A primeira de 2 filhas de Knut Ingvar Felko, gerente de uma loja de departamentos, e Birgit Margarita Johansson. Desde cedo, sua vida foi moldada pela música. Seu pai, apaixonado pelo mundo do entretenimento, compartilhou seu amor pela música com ela, enquanto sua mãe se dedicava aos cuidados da família. Em 1955, nasceu a irmãzinha de Agnetha, Mona. Mesmo com uma família crescente, o coração de Agnetha estava ancorado na música desde os 6 anos de idade. Agnetha escreveu sua primeira canção, Troll to Small Trolls. Era como se a música corresse em suas veias. Ela começou a ter aulas de piano aos 8 anos e logo cantava no coral da igreja. Seu amor por se apresentar cresceu ainda mais, e no início da década de 1960, ela formou um trio musical local com 2 amigas. Elas se chamavam The Cambers, mas como muitos sonhos de jovens, suas esperanças foram frustradas quando não conseguiram encontrar shows suficientes para se manterem. Aos 15 anos, Agnetha finalmente conseguiu seu primeiro grande papel. Seu primeiro emprego de verdade foi cantando em uma banda de baile local. Foi o primeiro passo em uma longa e imprevisível jornada. Ela abandonou a escola para se dedicar à sua paixão. Embora trabalhasse como telefonista diariamente, conciliar o trabalho e as apresentações acabou se tornando demais. Então, ela seguiu seu coração na música. Após um término doloroso com seu então namorado, Lilia, Agnetha transformou sua dor em seu primeiro grande sucesso, Ivar Soare. Eu estava tão apaixonada. Sua emoção crua ressoou com muitos, lançando-a aos olhos do público. O talento de Agnetha chamou a atenção de todos. Agnetha chamou a atenção do produtor musical Carl Gardlist, que a queria em sua gravadora, mas não estava interessado em sua banda. Relutantemente, ela decidiu seguir carreira solo, assinando um contrato com a Capitol Records em 1967. Seu single de estreia alcançou o topo das paradas suecas em 1968, vendendo mais de 880 mil cópias. Não foi apenas sorte. Agnetha havia encontrado sua voz, embora tenha provado o sucesso cedo. A jornada de Agnetha não foi isenta de dificuldades. Ela se aventurou na Alemanha, onde seu noivo e produtor Dieter Zimmermann havia prometido. Apesar de seu estrelato, o material que lhe deram parecia inadequado quando chegou, desconectada de si mesma. Recusou-se a cantar músicas em que não acreditava e encerrou o contrato e sua busca pela fama na Alemanha. Retornou à Suécia em 1970 e continuou a construir sua carreira, apesar de uma batalha judicial por uma música da qual foi acusada de plágio. Em 1977, o caso foi resolvido, mas esses desafios poderiam ter pesado sobre o espírito de qualquer pessoa. Agnetha, no entanto, perseverou e, em 1972, aceitou um novo desafio. Subir ao palco na produção sueca de Jesus Cristo Superstar, interpretando Maria Madalena, foi uma oportunidade para ela se desafiar como artista, mostrando a profundidade de seu talento além do mundo pop. Então veio Bejulvas. Eles se conheceram em 1968 e logo seu relacionamento floresceu. Em 1971, casaram-se, uma união que parecia destinada a mudar suas vidas e o mundo da música. Com Ann-Frid Lingad e Benny Andersson, nasceu o ABBA, uma banda que alcançaria fama internacional meteórica. Mas a fama teve um preço. As pressões implacáveis da indústria musical começaram a afetar seu casamento. O vínculo, outrora tão forte, desfez-se em 1978. Em 1979, divorciaram-se, um capítulo que se encerrou silenciosamente, mas dolorosamente. Mesmo após a decepção amorosa, Agnetha e Björk juraram manter seus compromissos profissionais com o ABBA. Enquanto a banda continuava a dominar as paradas musicais, Agnetha dedicou-se à música e gravou um álbum solo, Elva Knorr et Hus, 11 Women in One House. Este projeto revelou as complexidades pessoais e profissionais da dupla.
Embora não tenha sido um sucesso comercial como outros álbuns do ABBA, ainda assim permaneceu por mais de um ano nas paradas suecas, um testemunho de seu apelo duradouro. No entanto, suas lutas nunca estiveram longe da superfície. As letras comoventes de músicas do ABBA, como The Winner Takes It All, falavam sobre seu casamento conturbado. Ela colocou seu coração nessas canções, transformando sua dor em arte. Em 1982, o ABBA se separou discretamente, sem uma grande despedida. Agnea deu um passo para trás, buscando consolo longe dos holofotes. Ela gravou duetos e álbuns solo que obtiveram sucesso moderado, mas o brilho e o glamour do auge de sua carreira já haviam ficado para trás. Seu álbum de 1983, Wrap Your Arms Around Me, foi um sucesso, alcançando o primeiro lugar em diversos países europeus. Embora os fãs ainda a adorassem, Agnea buscava cada vez mais privacidade, afastando-se do caos da fama. Afinal, o sucesso nem sempre traz paz, mesmo quando ela encontrou o amor novamente e se aventurou em novos projetos criativos, como o filme sueco Hasenstem e colaborações com outros artistas. Havia uma sensação de resignação silenciosa, um desejo de ser deixada em paz. Ela havia alcançado o estrelato, mas o preço que isso cobrou dela era inegável. Após o lançamento de I Stand Alone, Agnieszka Kog se afastou da cena musical, deixando para trás um mundo que um dia adorou sua voz. Por 17 longos anos, ela desapareceu dos olhos do público. Durante esses anos de reclusão, encontrou consolo na astrologia, na yoga e na companhia pacífica dos cavalos. Sua vida isolada na Ilha Echo tornou-se um refúgio, longe dos palcos. Sob a luz que outrora a iluminava, em 1990, Agnea tentou encontrar o amor novamente, casando-se com o cirurgião sueco Thomas Sonnenfeld. Mas assim como sua música, esse capítulo terminou abruptamente. O casamento durou apenas 3 anos antes do divórcio em 1993. A vida, porém, reservava-lhe mais sofrimento. No ano seguinte, a tragédia a atingiu quando sua mãe, dominada pelo desespero, tirou a própria vida, pulando da sacada de seu apartamento em Jönköping. A dor profunda consumiu Agnea e seu sofrimento se intensificou quando seu pai faleceu apenas um ano depois. Em 1997, um vislumbre de companheirismo pareceu retornar quando ela conheceu um operador de empilhadeira holandês chamado Gert von der. Mas mesmo esse relacionamento cheio de esperança mergulhou em turbulência quando Agneta decidiu se separar dele em 1999. Ele não conseguiu esquecê-la e começou a persegui-la, assombrando o santuário pacífico que ela havia construído. A situação escalou a tal ponto que os tribunais intervieram, emitindo uma ordem de restrição e deportando-o para a Holanda em 2000. Contudo, a dor da separação é implacável e, em 2005, após o término da ordem de restrição, Vander retornou mais uma vez, perturbando sua paz, apesar das tempestades emocionais que a cercavam. Em 1996, Agneta escreveu sua autobiografia, Sonjag, posteriormente publicada em inglês como As I Am. Ela revisitou sua jornada através da música, selecionando canções para uma coletânea chamada My Love, My Life. Os fãs a abraçaram mais uma vez, atraídos pela vulnerabilidade que ela compartilhou em sua história. O livro ressoou com muitos e vendeu mais de 50 mil cópias em todo o mundo. Então, em 2004, algo inesperado aconteceu. A voz de Agneta ressurgiu, delicada, porém poderosa, com o novo single, If I Thought You'd Ever Change Your Mind, tornou-se sua música de maior sucesso no Reino Unido, chegando ao 10º lugar. Uma semana depois, ela lançou o álbum My Coloring Book, uma coletânea de covers de músicas dos anos 60 que ela adorava. Foi como se o tempo tivesse parado. O mundo sentia falta de sua voz e a recebeu de braços abertos. Mas, fiel à sua natureza, Agnea se esquivou dos holofotes, evitando a extensa promoção que normalmente acompanharia um lançamento desse porte. Um segundo álbum de sucesso, o single When You Walk in the Room, alcançou o top 40 do Reino Unido, mas mesmo com esses sucessos, Agnea manteve-se distante, fazendo apenas breves aparições no intervalo do Eurovision com suas ex-companheiras da banda ABBA. Os fãs
se apegavam a esses momentos fugazes, esperando por mais, mas ela hesitava em se expor demais. Em 2008, outro capítulo de seu legado se desenrolou. Ela se juntou às suas ex-companheiras na estreia de Mamma Mia, na Suécia, um raro momento em que as 4 integrantes estiveram juntas diante dos fãs pela primeira vez em mais de 2 décadas. O local era emocionante. Ela relembrou a todos a magia que criaram juntos e como o tempo os transformou. Em 2013, Agnea surpreendeu a todos novamente com o lançamento de seu primeiro álbum em quase uma década. Canções como When You Really Loved Someone e Dance Your Pain Away mostraram uma voz que ainda carregava beleza e fragilidade. Seu dueto com Gary Barlow, I Should Have Followed You Home, foi um dos destaques. E por um breve momento ela até retornou aos palcos. Mas os anos de reclusão cobraram seu preço e as aparições públicas se tornaram raras. A carreira de Agneta nunca parou, mas seu ritmo diminuiu em 2017. Rumores de novas músicas com o ABBA começaram a surgir, e ela se reuniu com seus companheiros de banda para gravar 2 novas canções. A nostalgia era palpável, porém, como sempre, Agneta se manteve reservada. Foi somente em 2021 que o ABBA anunciou oficialmente seu retorno com Voyage, seu primeiro álbum em 40 anos. A voz de Agneta, ainda terna e cheia de emoção, ecoou mais uma vez nos corações dos fãs. Contudo, a vida de Agneta longe dos holofotes também havia sido igualmente seu complexo medo de voar, que se intensificou após um incidente terrível durante a turnê americana do ABBA em 1979, a manteve em terra firme por grande parte de sua carreira no sol. Ela se envolveu em um acidente de ônibus em 1983, o que só aprofundou suas ansiedades. O Luz, do ABA, finalmente quebra o silêncio sobre Agnea. Tudo começou quando o Luz tocou os corações dos fãs do ABBA em todo o mundo com sua música emocionante. Ele não é apenas um músico talentoso, suas composições impulsionaram a banda a alturas vertiginosas de fama. Apesar do exterior glamouroso, a jornada não foi tão tranquila quanto parecia. A banda, composta por 2 casais, acabou enfrentando profundas animosidades, especialmente entre Boone e sua esposa, Agnea Fogg. Seu talento incrível e performances de tirar o fôlego mascaravam uma tensão subjacente que fervilhava desde cedo. Boone era apaixonado por música antes do ABBA. Ele fazia parte de uma banda sueca chamada Hootenanny Singers. O destino interveio quando ele cruzou o caminho de Benny Andersson, do Rap Stars, formando um laço duradouro. Movidos pelo amor à música e pelo sonho compartilhado de criar algo especial juntos, eles trabalharam em estreita colaboração, produzindo canções e ajudando as bandas um do outro no estúdio. Mas B ansiava por mais, e logo seu coração encontraria sua alma gêmea. Em 1969, durante as filmagens de um especial de televisão nostálgico, ele conheceu Agnea, uma jovem cantora que estava apenas começando sua jornada com 18 anos. Ela havia lançado recentemente seu primeiro single solo. Apesar de sua inexperiência, a conexão entre eles acendeu instantaneamente uma paixão que parecia um conto de fadas. Os dois pareciam inseparáveis, sonhando com um futuro juntos. No futuro, onde pudessem compartilhar suas vidas e música, casaram-se em 6 de julho de 1971, em uma cerimônia pitoresca em uma vila, com Benny tocando órgão. Juntos, abraçaram as alegrias da paternidade, dando as boas-vindas à filha Linda em 1973 e ao filho Peter em 1977. No entanto, o início brilhante logo foi ofuscado. Durante esse período, Benny e Barry formaram a dupla conhecida como Barry e Benny, mas algo ainda faltava. Foi então que Agnea e a namorada de Benny, Annie Fried Lyngstad, se juntaram ao grupo. Assim nasceu a dupla Barry e Benny, destinada a se tornar icônica. O sucesso deles foi fenomenal, com hits que chegaram ao topo das paradas e conquistaram os corações de fãs no mundo todo. Sua música ressoava profundamente. Canções como People Need Love os lançaram ao estrelato. Ainda assim, sua vitória no Festival Eurovisão da Canção em 1974 consolidou seu lugar na história da música. Em turnê pelo mundo, eles se banhavam na adoração dos fãs. Contudo, em meio a esse turbilhão, rachaduras começaram a aparecer. B e Agnea estavam passando por dificuldades após retornarem
do Festival Eurovisão da Canção. Um momento comovente surgiu quando eles descobriram que a filha não os reconhecia. Haviam estado fora por quase um mês e essa desconexão foi profunda. A banda queria estar presente para os filhos, mas a pressão da fama pesava muito sobre o casamento. Agneta enfrentava pesadelos, temendo que os fãs lhe tirassem tudo, enquanto Burr tentava ser seu porto seguro. Apesar de seus esforços, as expectativas implacáveis cobraram seu preço no relacionamento. A tensão tornou-se insuportável quando o ABBA atingiu o auge do sucesso no final da década de 1970. Eles se separaram no início de 1970. Em 1979, entraram oficialmente com o pedido de divórcio e, em 1980, tentaram apresentar uma frente unida, alegando que tiveram um divórcio feliz. A verdade, porém, era muito mais dolorosa. Suas músicas começaram a expressar a confusão interna do casal, culminando na criação de The Winner Takes It All, uma canção comovente que narra a história de seus desgostos amorosos. Escrever a letra foi uma experiência catártica para BJ, repleta de emoções intensas, mas interpretá-la foi outro desafio. A plateia vibrou quando Agnea cantou Tell Me Does She Kiss Like I Used to Kiss You, mas o verso, o fim definitivo do outrora belo relacionamento, se estendeu após a emocionante apresentação de 1981. Ele iniciou um novo capítulo, casando-se novamente e tendo mais 2 filhos. Essa transição magoou profundamente Agnea. Em seu livro de 1997, ela refletiu sobre a fachada do anúncio Divórcio Feliz e como a dor persistiu muito depois da separação. Enquanto Agnea lutava para lidar com a situação, buscando terapia, ele mascarava sua dor através da música. Mais tarde, ele reconheceu a dificuldade do divórcio, dizendo que não havia vencedores em sua história. O peso da separação era imenso. A separação deles também afetou o resto do ABBA, pois as tensões dentro da banda aumentaram. Essa turbulência acabou levando à sua dissolução em 1982. Após uma década de conquistas notáveis, a chama outrora brilhante do ABBA se apagou, restando apenas as lembranças de sua incrível jornada. Nos últimos anos, a banda se reuniu para criar novas músicas, e um documentário intitulado ABBA, Contra Todas as Probabilidades, explorou seus relacionamentos complexos. Embora o passado seja marcado por tristeza e mágoa, Boone e Agnea sempre estão lá para inspirar os fãs. Aquelas que às vezes o amor não dura, mas a música continua. Qual é a sua música favorita de término de relacionamento do ABBA? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.